Olá, meus amigos e minhas amigas crocheteiras, como estão todas vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, graças a Deus, está tudo certo. E para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline Souza, a mente criativa por trás desse canalzinho maravilhoso. E mais maravilhoso do que esse canal é o assunto que hoje eu vou falar. Sim, hoje eu vou falar. E nada como falar com uma experiência pessoal que eu tenho certeza que pode ajudar vocês. Sim, eu acho que vai ajudar muita gente a rever um pouquinho o caminho que está trilhando. Antes de eu começar a falar, feito uma tagarela, eu quero mostrar para vocês o que eu consegui fazer ontem, né? Então, assim, estou fazendo o trilho que vai lá para a geladeira. Eu tenho que fazer 1,20 m. Então, assim, aqui tem em torno de 90 centímetros. Então, tem chão ainda, né? Mas só para mostrar para vocês que eu estou em produção, estou fazendo, né? Aqui eu arrumei um cenáriozinho, né? E tá tudo certo. Esse aqui já tá reservado, eu coloquei aqui só para enfeitar. E esses aqui são os pronta entrega que eu fiz, né? Que eu mostrei para vocês, mas eu nem publiquei ainda. Olha o erro da gata. Mas não é sobre isso. Ontem eu tava conversando com a minha amiga Cleonice. Querida, um grande beijo no coração, estou muito feliz por você. A Cleonice, ela tem um canal aqui no YouTube, Ateliê Nice Artes. Eu vou deixar no link da descrição para vocês conhecerem. É uma pessoa incrível que faz crochê desde os 8 anos de idade. Então, assim, ela manja bem. E ela conseguiu ser aprovada para estar expondo suas peças de crochê nas lojas da cidadania que tem aqui num projeto pelo governo aqui em Curitiba. Então, se você é de Curitiba e quiser saber um pouco mais aonde que pode colocar as peças de crochê, participar de feiras e tudo mais, a Nice tá mais por dentro disso e ela conta tudo no canalzinho dela. Então, assim, ela tá produzindo bastante, então vai ter bastante crochê para vocês verem. E ontem eu tava conversando com ela, falei, amiga, dá pra, né, eu falar do teu canal pro pessoal, porque eu acho bem bacana que quem tem esse desejo de participar de feira, de quem tem desejo em colocar as suas peças em uma loja de artesanato, eu acho bem legal, porque ela tá nesse processo, descobrindo como que funciona, e esses projetos, eles são pagos, tá, gente? Você paga uma taxa para deixar seus produtos, mas enfim, eu não vou contar spoiler, porque é ela que vai contar, então segue lá, porque ela é maravilhosa, é manicure, ela faz bordado, já fez, né? Já fez bordado, ela é uma pessoa assim que empreende de tudo quanto é jeito, e eu gosto de gente assim, e ela é aqui de Curitiba. E sim, nós podemos ser colegas de profissão, não precisamos ter rivalidade, porque trabalhamos na mesma área, né? Não precisamos roubar clientes uma da outra, cada um tem seu espaço. Então sim, podemos ter amizade com crocheteiras da nossa cidade, né? Mas enfim, gente, recados dados, né? E falando sobre este assunto dela poder expor o seu trabalho, suas peças e poder participar de feiras, que aqui em Curitiba tem umas feiras gigantes, que são aquelas feiras, por exemplo, no Largo da Ordem, que é assim a feira mundialmente conhecida. Tem pessoas que vêm de fora ver as feiras que tem aqui, porque elas são bem grandes, tem bastante produto, tem bastante variedade. Então, assim, tem feiras muito boas. E inclusive ela vai participar mais pra frente da feira da Praça Osório, se eu não me engano, que também é uma feira muito grande, tem feira do inverno, enfim, são sazonais, né? E daí, gente, eu lembrei, né, até falei assim com ela, a gente conversando, e eu falei pra ela que eu não posso participar de feiras, né, eu não posso. E eu vim contar pra vocês toda a trajetória e o porquê que eu não posso participar de feira. Gente, eu nasci em 89 para 90, então eu sou dos anos 90. E quem lembra dessa época, que é recente, não muito distante, sabe que pra a gente ser alguém na vida,
né? A mentalidade da sociedade nessa época mudou algumas coisas, mas era muito gritante nessa época de você, para ser alguém na vida, você tinha que fazer faculdade, você tinha que fazer um curso técnico, você tinha que ter um bom emprego e, no mínimo, você ser concursado. E assim, eu cresci muito neste meio de ter que estudar para ser alguém na vida. Meus pais, eles vieram do sítio, né? Eles não terminaram o estudo. Então, assim, por mais que meu pai tenha conseguido um cargo muito bom, ele foi inspetor de qualidade da Sharp, quando a Sharp existia, né? Então sempre foi muito assim, estuda. E eu sempre gostei de estudar, eu sou apaixonada por estudar até hoje. Eu me vejo fazendo algum cursinho, alguma coisinha assim que possa acrescentar hoje em dia no meu trabalho. É marketing, é vendas e tudo mais. E tem muitos cursos grátis, tá, gente? E eu já vou chegar nesse ponto também. Só que eu cresci nessa sociedade em que você era visto como bem-sucedido se você tivesse um bom emprego, se você tivesse, enfim, um trabalho formal como todo mundo. E muitas vezes eu fiz artesanato, muita influência da minha mãe fazia tricô, fazia crochê, fazia bordado, e eu gostei muito disso. Fiz cursinho de biscuit na escola, né, fiz GVA, então assim, eu sempre fui muito ligado à arte de certa forma, só que eu nunca via isso como uma possibilidade de trabalho, como ser uma renda, como ser algo que me desse sustento, né, era, sei lá, um hobby, né. E o tempo foi passando, obviamente, eu fiz o ensino médio, aí depois que eu terminei eu fiz o técnico de formação de docentes, que é o magistério, estudei mais 4 anos, trabalhei em escola, fiz estágio, enfim. E dentro desse curso, a gente fazia estágios em várias escolas e muitas vezes era particular. E lá exigiam-se muitos cacarecos, sabe? Decoração para sala, caderno bonito de EVA, decoração, calendário, essas coisas eradas de EVA que teve uma época que era um boom. E eu conseguia tirar uma graninha legal com as minhas colegas de profissão, vendendo essas coisas para elas colocarem nas salas de aula, porque eu sempre tive um bom manejo, né, com artesanato. E daí, gente, só que era assim uma rendinha extra, porque o meu foco tava ali em sala de aula, em dar aula, e não, sabe, era um dinheirinho a mais, mas não assim, nossa, eu poderia viver disso, não ia mais. E o erro, você vê a mentalidade da pessoa e o porquê que a sociedade ainda hoje, em 2024, às vezes quando você fala que é crocheteira, as pessoas falam, ai que legal, mas você não trabalha fora? Então assim, e o tempo foi passando, né, e eu fui assim, fazendo trabalhos formais e tudo mais, saí da área da educação, não era aquilo que eu queria, e assim, eu sempre voltava pro artesanato de alguma forma para dar um help. Então assim, o meu escape, era sempre o artesanato. Fiz feltro, fiz esses bonequinhos de feltro, se eu tiver a imagem eu vou pondo aqui, tá? Aí eu fiz saboaria natural, eu fiz várias coisas e muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu sempre encaixava o crochê nas horas vagas, nas horas que eu não estava trabalhando formalmente ou quando o bicho pegava, entendeu? Então assim, é complicado, porque a minha mentalidade era daquelas pessoas daquela época, não, tem que trabalhar, não, isso aí não dá dinheiro, olha só. Por isso que hoje, gente, eu dou muito valor no que eu faço, muito, porque hoje a minha mentalidade é outra, mas aconteceu muita coisa pra eu chegar nesse nível que eu tô hoje. Eu sempre assisti os canais aqui das meninas, aqui no YouTube, o pessoal mais antigo, é Pati Kelly, é a Camila do Doce Crochê, agora eu nem lembro, é Doce alguma coisa. Eu via muitos canais assim, inclusive tinha um canal que me chamava muita atenção. Porque na época que eu estava vendendo crochê, porque eu vendia, gente, toda vez que eu faço alguma coisa de artesanato eu vendo, mas às vezes tinha aquelas altas e depois tinha aquela baixa, daí eu já pensava, não vai vender,
não é mesmo, é o que o povo diz mesmo, não dá dinheiro mesmo. É esses troços assim. Porque eu me desanimava muito rápido. Eu me empolgava, aquele gás todo e vendia, e me empolgava e dava uma esfriada, eu borocochô de novo. E eu via o canal da Poliartes maravilhosa. Gente, aquela mulher, nos vídeos mais antigos dela, né? Ela levantava de madrugada para fritar coxinha para levar lá na feira. E fora os salgados que ela vendia na feira, ela vendia o crochê. E ela tinha um pezinho pequenininho. E ela dava conta de tudo. E eu falava, gente, que mulher foda. Que mulher incrível. E eu via ela, tipo assim, como se fosse assim, o ápice. O ápice. Via não, eu vejo, porque a mulher é pica das galáxias. Eu na minha cabeça, eu pensei assim, gente, olha o nível que ela tá numa feira. Na minha cabecinha de amendoim, eu achava assim, olha, já que as pessoas acham que você trabalhar em casa não é trabalho, então se eu, por exemplo, conseguir colocar o meu crochê numa feira, ou eu conseguir colocar o meu crochê numa loja, ter uma loja física, porque antigamente esse negócio de internet não era tanto assim, né? As pessoas ainda tinham muito medo ainda, né? E isso é recente, né? Até hoje tem gente que tem medo de Pix, por exemplo. E, gente, o que aconteceu? Então eu idealizei na minha cabeça que a única forma de eu ter sucesso no crochê e ser reconhecida e ser, por exemplo, uma pessoa bem sucedida, que diziam que só sendo CLT poderia ser, se eu tivesse uma loja ou participasse de uma feira. Só que, né, você querer é uma coisa, a teoria é uma coisa, a prática é outra teoria, porque nós criamos às vezes uma realidade paralela do mundo real. A gente idealiza coisas que a gente pode alcançar, mas para isso você tem que entender uma coisa: não se constrói uma casa em areia movediça, a base tem que ser sólida. Você não consegue ter fruto se você não plantar e você não regar e cuidar da sua plantinha. Só que você quer as coisas, só que você pensa no resultado final e não foca no processo. Aí você me pergunta, Jaque, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo. Por quê? Então, assim, fui levando minha vida, fazendo meu artesanato, trabalhei fora, voltei 1000 vezes, vocês já sabem disso. E daí, há uns 2 anos atrás, não, foi em 2018. Em 2018, eu lá fuçando o Facebook lá, e eu vi uma postagem do nosso prefeito, a Grequinha. Ai, gente, eu sou apaixonada. Ele tem projetos incríveis aqui pra Curitiba. Eu, particularmente, amo. Mas, enfim. E ele tava, nessa postagem dele, ele tava mostrando a inauguração de uma feira num bairro lá, não sei que bairro. Aí eu fui tietar e falei assim, ai, prefeito, parabéns, não sei o quê. Poderia uma hora fazer um projeto para ter feira aqui em Tatuquara. Tá. Aí uma pessoa foi lá e comentou na minha postagem, na minha publicação: oi, tudo bem? Entre em contato com o Daniel, que ele é responsável pela regional aí do Tatuquara e ele pode conversar com você. Eu falei, meu Deus. Gente, acendeu aquela chama que tava guardadinho, porque eu continuei fazendo meu trabalhinho, né? Pra mim era um trabalhinho. Eu continuei fazendo meu crochêzinho, aquela dona de casa que fazia crochê. E hoje em dia não, eu sou uma crocheteira que cuido da casa. Você entendeu a diferença? E, gente, aquilo me acendeu uma luz. Não foi uma luz, foi, sabe? E eu falei, cara, agora vai. E eu fui lá, entrei já em contato com o Daniel, maravilhoso. Um beijo, meu amigo, meu querido. E ele falou assim, olha, Jaqueline, você pode, vamos marcar uma reunião, você mostra os trabalhos que você tem e
E a gente vê, né? A gente tá tentando fazer uma feira aqui e tal, mas enfim, era para conversar. Fui na data marcada, só que assim, eu fazia crochê e estava ao mesmo tempo trabalhando com feltro. Eu tinha saído recentemente do trabalho, porque eu tinha acabado de descobrir que meu filho era autista e tal. E eu tava me aventurando no feltro. E eu levei uma boneca de feltro que eu tinha feito. Porque na minha cabeça, crochê não dá. Agora feltro dá, né? Sabe aquela coisa? O problema é o produto e não quem tá fazendo o produto? É, tipo assim. Fui lá, levou, e tava ele e os outros, né, colegas lá, profissionais e tal. E daí, né, a gente conversou, tal, ele falou pra mim fazer a carteirinha do artesão e tal. E daí ele falou assim, olha, já que você tem interesse em participar de feira, você não quer participar da feira do Santa Rita, que é do bairro do meu lado aqui. Só que daí você tem que comprar uma barraca. Gente, eu dura. Tinha acabado de sair do serviço. Eu não tinha como, por exemplo, comprar uma barraca e ir lá expor, porque lá, se eu não me engano, é direto que tem feira, né? Deu, mas ali não dá, né? É muito longe, e é longe, gente. É mais de meia hora da minha casa a pé. Como que eu vou levar um monte de coisa? Enfim, sem carro, daí você começa, como que eu vou fazer? É aquela história que eu falei ontem pra vocês. A gente vai colocando desculpas pra não fazer as coisas, porque quem quer fazer, faz, né? Daí eu falei, não, vou esperar, vou continuar fazendo minhas coisas aqui. Quando eu sair aqui, daí vocês já me põem na lista. E me colocaram num grupo de artesãos aqui do bairro, e beleza, e fui indo, né? O tempo foi passando e tal. Aí quando foi, há uns 2 anos atrás, né? Você vê como o tempo passou, e eles demoraram a organizar tudo, porque a cidadania aqui era recente e tal. E eles resolveram, chamaram lá no grupo, falando assim, pessoal, quem quiser participar da feira, a gente vai tentar fazer um evento de alguns dias, né, pro Natal e tal. Vai vir uma pessoa responsável por feiras aqui de Curitiba, a gente vai fazer uma avaliação e tudo mais. Aí eu falei, agora vai! Falei, gente, e na época, olha só, e na época eu já não tava fazendo mais feltro, eu já estava fazendo sabonetes naturais. Vocês veem como que é a pessoa? Veja eu focar num nicho e batalhar até a última gota de suor por isso. Eu ficava pulando de galho em galho, porque, não, esse aqui vai dar mais certo. Então, nessa época, eu tava fazendo sabonetes naturais e tava vendendo bem. E eu tipo assim, eu tinha alguns barbantinhos ainda, eu sempre guardei meus materiais, eu nunca joguei fora. Eu mudava de nicho e jogava fora, não, sempre deixei guardar. Porque a pessoa era tão estável que podia ter certeza que ia voltar, né? E daí, beleza, né? Fui lá, levei alguns sabonetes que eu tinha, pronta entrega, cheirosos, maravilhosos. E levei algumas peças de crochê que eu tinha, né? Guardado de pronta entrega ainda. Que tava, né? Porque eu fiz assim, gente. Quando eu comecei a estudar saboaria natural, eu fiquei uns 6, 7 meses estudando saboaria natural, paguei curso de saboaria e eu tava vendendo crochê. Só que como eu vendia pouco, eu falava assim, não, agora vai dar certo com o sabonete. Eu comecei a gastar todo o material que eu tinha de guardado para fazer peças à pronta entrega, para vender, para comprar insumos para fazer os sabonetes. Só que ficou uma peça ou outra, enfim, olha a loucura da pessoa. Aí eu fui lá nessa reunião e a gente conversou e tal, e daí a responsável lá pelas feiras, ela olhou meu sabonete, nossa, que bonito, que cheiroso e tal, mas aqui não tem o registro tem que ter um carimbo de um químico. Porque eles não podem me dar alguma coisa que vai pra pele sem ter esse registro. Daí vai. Eu falei, poxa vida, né? Daí, só que daí tinha a opção de eu pôr crochê, porque tinha poucas pessoas ali que iam fazer crochê. Só que daí, mesmo tendo poucas pessoas, eu tinha que nichar o nicho do nicho. Então, por exemplo, se eu fosse fazer moda casa, eu tinha que escolher o que eu ia fazer de moda casa. Tipo, se eu fosse fazer tapete, eu só poderia expor tapetes. Se eu fosse, por exemplo, fazer jogo de banheiro, era só jogo de banheiro, coisa pro banheiro. Eu não podia, e tinha que ter mais um negócio de Natal. Então, fora as peças, por exemplo,
tapetes, eu ia ter que colocar, por exemplo, algumas peças que tivesse cor, remetesse a Natal, alguma coisa que fosse para Natal, porque ia ser feira de Natal. Deu, tá, né? Beleza, deu preenchi lá e tal. E eu tinha um prazo. Daí, assim, aí já foi como que se diz? Um banho de água fria, porque eu naquele momento eu não tava trabalhando com crochê, eu tava trabalhando com sabonete. E eu achei que por ser baratinho, eu vendia meu sabonete a 5, 6 reais. Então, assim, ia vender bastante, eu ia poder vender bastante. Sabonete você faz em produção, você consegue fazer um monte de sabonete. Aí ali já me deu uma bruxada, sabe? E daí a reunião vai. Daí quando ela falou que eu tinha que nichar o nicho do subnicho, daí eu falei, putz, quer dizer que daí, por exemplo, né? Sabe quando você começa a ver que tá tudo dando errado? E daí, pra finalizar, colocar aquela cerejinha em cima do bolo e falar assim, já que não é pra você, falaram que tinha que dar a resposta nos próximos dias, né? Sem falta, porque assim, tinha que selar esse compromisso, porque por duas uma. Eles iam oferecer as barracas, eles iam contratar uma empresa que iam levar as barracas, só que a gente tinha que pagar essas barracas. Até aí, tudo bem, né? Que eles estão disponibilizando um lugar, ia ter evento, ia ter show, ia ter um monte de coisa e você, né? Quer mais o quê? E daí, as barracas eram 25 reais. Vocês falam, nossa, já com 25 reais é um tapete, tranquilo. Mas quando você tá sem um puto no bolso, 25 reais já é muito, né? Então, assim, você tinha que dar certeza que você ia, para eles saberem mais ou menos quantas barracas iam ter para o pessoal trazer. E independente se você vendesse ou não, no final da noite você tinha que pagar a barraca, né? Desde já começou. Aí, não suficiente com isso, foi montando um triplex na minha cabeça. Não suficiente com isso, eu tinha que comprar TNT, porque as barracas iam ser todas padronizadas com TNT branco. Tinha que ter o TNT branco e tinha que comprar uma lona, se eu não me engano era transparente, que esta lona era para um caso de chover. E daí, se eu não me engano, era 5 metros, tipo assim, mas o preço da lona, eu sei que assim, a lona ia dar uns 50 conto, os TNT ia dar uns 25, as barracas mais uns 25, até uns 100 reais. Gente, não tem nada de errado com isso. Nada. Porque eles estavam oferecendo um espaço, eles iam divulgar para toda a região, ia ter comida, ia ter bebida, ou seja, ia ser a feira, gente. Feira de Natal, o pessoal gasta no Natal. Então, assim, ia ser o evento. Só que a pobrinha aqui não tinha como. Eu até pensei, cogitei a hipótese de pedir emprestado, pedir pro meu pai, pedir pra minha mãe. Só que daí, esses 100 reais pelo menos para participar um dia, só que você tinha que participar vários dias, né? Se eu não me engano, eram uns 5 dias, era um mês, 2 dias por semana, eu não lembro, gente, já faz um tempo. E para mim foi tão difícil que eu tentei deletar. Então, assim, não tinha nada de errado com os organizadores, com o evento, não tinha nada de errado. O problema era eu que não tinha. Gente, e para finalizar, eu tinha que dar resposta, né, nos próximos dias. O evento ia acontecer daqui 10 dias. E o que eu tinha? Sabonete e 1, 2 peças de crochê. E daí até eu conversando com o Daniel, ele falou, Jaque, mas você não consegue nenhum amigo farmacêutico, alguém para arrumar esse carimbo para você. Eu até consegui o contato com uma pessoa que era formada em química e ela iria cobrar 150 reais. E daí, eu só tinha sabonete, e eu não tinha, eu até consegui, né, em contato com essa pessoa, que ela participava de uma outra feira, no outro bairro, e ela vendia essência, então ela tinha eu esqueci o nome do negócio, mas é o carimbo lá, né, da pessoa química responsável para provar que essa coisa poderia ser usada em pele, né. E, gente,
ia me cobrar R$ 150 por lote. Então, assim, se eu fosse fazer sabonetes de camomila, o lote de camomila, ela ia cobrar esse valor. Se eu fosse fazer de lavanda, então, assim, para cada lote era um valor. Gente, aí eu falei, sabonete não dá, pelo menos não nessa feira. Talvez numa próxima, nessa não dá. Pensei, vou fazer crochê, né? Daí seria o nicho e tal, né, focado. Eu falei, eu tinha colocado lá no papelzinho que eu tava preenchendo, trabalhar fazendo tapetes, que é o que eu mais gosto. Então eu ia vender só tapete, maravilha. Só que, gente, eu tinha menos de 10 dias pra produzir. Eu não tinha aqueles R$ 100 pra participar de um dia de feira e ter todos os equipamentos, lonas e blá 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 pra participar. E eu não tinha, gente, dinheiro pra comprar material pra fazer o crochê. Não tinha. E daí você começa a pensar, cara, beleza, vou emprestar dinheiro de alguém. Cara, e se não dá certo? E se não vende? E daí imagine, por exemplo, se fosse, contando ao total, fosse 7 dias, faz 7 vezes R$ 25. Sabe? Então aquilo foi criando na minha cabeça. Eu falei, gente, 10 dias eu não consigo fazer 10 tapetes, eu não consigo fazer. Gente, eu comecei a entrar em parafuso. Daí eu tinha que dar resposta, né? Acabei dando logo em seguida a resposta. E aquilo, gente, eu voltei pra... Eu conversei, eu até fiz amizade com algumas pessoas. A Pedro, maravilhosa. A Cirlei, maravilhosa. Que participaram da feira. E elas faziam muita coisa de costura, bordado, essas coisas. Era bem diferente o nosso nicho. E elas, assim, acharam... Venderam bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo. E daí até uma delas falou, não compensou pra mim. E pra outros super compensou. Tem uns que vendeu bastante. Então, assim... depende muito de tudo, depende de muita coisa, né, gente? E daí eu não participei. E aquilo pra mim foi difícil, sabe? Bem difícil, porque eu tinha corrido atrás há tanto tempo, há tantos anos atrás, eu tinha ido, tinha visto com os meninos. Eu lembro que como na época eu não podia participar lá do Santa Rita, eu tinha até visto com o Daniel se dava para eu colocar ali na frente de casa, na calçada, uma mesa, expor as minhas peças. Eu falei, não, pode sim. Aí ele veio ver aonde que era, como que era ele se ofereceu para vir, então é uma pessoa que me ajudou, sempre me incentivou muito com o meu trabalho. Falou, não, pode ser, até o Gabriel tinha falado assim para mim, dá para você comprar aquelas barracas, sabe essas tendas que o pessoal usa em praia, coloca aqui, né, no dia de sol e tal, dá para pôr. O que você não pode, por exemplo, é fechar um telhado aqui, que daí não pode, né, mas você pode colocar aqui na frente, não tem problema. E me deram algumas orientações para fazer cursos no Sebrae. No Sebrae, a gente tem curso de marketing, tem curso de vendas, tem cursos de várias coisas de empreendedorismo grátis. Você só se cadastra e, enfim, sempre, gente, sempre me incentivaram. Só que eu queria. Eu falei, não, mas então, já que é a feira eu não posso fazer lá, eu vou fazer aqui. Pergunta se eu fiz. Pergunta se eu pegava as peças, fazia um monte de peças, ou juntava uma grana, ou vendia um sapato, ou vendia uma bolsa velha, ou qualquer outra coisa que eu não estivesse, velha assim, em bom estado, que eu não estivesse usando, para comprar material e fazer a minha feira na frente de casa. Não. Vocês estão entendendo o ponto que eu tô querendo falar para vocês? Eu corri atrás do objetivo final, mas durante essa corrida eu não plantei a minha sementinha, eu não fui construindo base sólida, porque hoje, gente, por exemplo, se hoje eu fosse participar de uma feira, hoje eu tenho material, hoje eu tenho dinheiro para pagar uma barraca, hoje eu tenho dinheiro para comprar uma lona, hoje eu tenho peça para expor, você entende? Aí o que aconteceu? Naquele dia que eu voltei para casa, meu marido não estava ainda, gente, eu chorei aquele dia. Chorei. Eu me senti um nada. Porque é uma coisa que eu queria tanto, gente. Tanto. É uma coisa que eu falava, cara, se eu chegasse no... Ai, eu me emociono. Se eu chegar num ponto de participar de uma feira, eu vou ser essa pessoa de sucesso que
tanto o pessoal fala, as pessoas vão reconhecer o meu trabalho, as pessoas vão dar valor naquilo que eu faço. As pessoas vão comprar mais de mim, porque vai ter muitas pessoas vendo o meu trabalho, não vai estar só na internet, não vai estar só no Facebook. E pra mim, gente, foi muito difícil, porque eu sei que eu poderia usar cartão de crédito, eu podia fazer um monte de loucura para participar. Só que daí eu comecei a pensar em vários outros fatores. Gente, eu não sou sozinha. Eu parei de trabalhar justamente para ficar com meu filho, que é autista, vocês já sabem disso tudo. E na época ele era menor, então ele demandava de mais cuidados. Então, assim, a feira, se eu não me engano, eu tinha que estar lá 3 horas ou 3h30, a feira ia começar às 4 e ia terminar às 10. Eu não tinha, e ele estava estudando, não tinha, gente, como eu fazer toda essa logística e leva coisa para lá e traz coisa para cá. Quem quer ficar com ele? Minha sogra até poderia ficar, mas ia sobrecarregar ela porque ela já cuida de outras crianças. Então, gente, é uma coisa assim que não tinha como eu levar ele também, porque é muito tempo uma criança ficar. Era uma época que estava bem frio também, então assim, sabe quando tudo parece que não é para ser? E eu chorei, gente. Eu chorei, assim, eu me senti um nada, porque eu falei, cara, que raio de artesã é essa? Que quer expor, que quer vender, que quer e não tem nada? Que não tem um puto no bolso para comprar o material? Que não tem como fazer peça em 10 dias? Que raio de artesã que eu sou? Que eu não consigo fazer, por exemplo, 10 tapetes em um dia? Que eu não consigo fazer 10 tapetes em 10 dias? Que eu não vou conseguir levantar essa grana, que eu não vou conseguir ter R$ 25 todos os dias para pagar. Gente, eu me senti assim, e eu nem verbalizei isso pro meu esposo, porque, tadinho, ele é uma pessoa assim que corre muito, é uma pessoa muito batalhadora, um cara muito trabalhador. E eu sei que se eu falasse, ele ia fazer de tudo, mas eu não queria sobrecarregar ele com um sonho meu, que na verdade eu tava naquela situação porque era culpa minha. Porque eu fui ver lá o resultado final onde eu queria chegar, mas igual eu falei para vocês, eu não fui trabalhando durante o processo. Aí aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. E ao invés de eu estar, por exemplo, plantando minha sementinha ali do crochê, vai ali, faz todo dia, vai todo dia publica, vai todo dia faz isso, faz aquilo outro, para conseguir ter peça, para ter dinheiro, para ter isso e chegar a oportunidade, quando chegar essa oportunidade, eu poder participar dessa oportunidade. E não foi o que aconteceu. Eu fui pulando de galho em galho, porque o feltro deu certo, depois não deu, porque o crochê dava dinheiro, depois não dava, porque o sabonete dava dinheiro, mas não dava, porque eu fui loqueando em várias ideias, em várias inspirações por aí, e eu vejo pegar e focar, não. Aí, daí vem aquela história, é aquilo que todo mundo fala, artesanato não dá dinheiro. Não é o artesanato, gente, hoje, por isso que eu tô falando isso pra vocês. Hoje, eu vejo que tudo aquilo que a gente não consegue é culpa da gente. Depois de muitos anos, por exemplo, o ano passado eu fui chamada novamente para participar da feira, porque já que não pude participar dessa, eu fui chamada novamente. Eu estava fazendo, produzindo algumas peças, eu já tinha voltado para o crochê, mas no dia, né, que era para participar da feira, meu filho ficou doente. Não era pra ser. E no outro mês eu tenho um outro evento com carro, não sei das quantas lá. Também não pude participar. Só que daí não precisava pagar a barraca, não precisava pagar aquelas coisas todas. Ia ser tudo na faixa. Ou seja, estava na minha mão. Só que por questões de saúde, por outras questões, eu não pude participar. Aí eu já não estava tão assim na bad, porque eu entendia como era a minha vida. E eu entendi que se eu fosse participar, eu estava dando um passo muito maior que a perna, que eu não ia conseguir, porque eu não estava fazendo por onde. Então, aquele dia, gente, eu sentei naquele sofá ali, eu chorei tanto,
Porque na minha cabeça era a última oportunidade que eu ia ter na minha vida de ter sucesso com o artesanato. Era a última chance, gente, que eu tinha de conseguir as pessoas olhar para mim como artesã. E isso me marcou demais, 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 demais. Tanto que depois disso eu parei, sabe? Eu falei, não, eu até continuei um tempinho ainda vendendo os sabonetes daquele jeito, né? E porque os sabonetes naturais você pode vender, só você não pode vender, por exemplo, para farmácia, para outra, sem a assinatura lá do coisa, né? Do químico. E eu vendi mais um tempo, eu falei, não, eu vou parar com isso, porque eu preciso legalizar, né, isso, e não quero fazer isso. E daí eu precisei trabalhar, daí meu marido acabou ficando desempregado, precisei trabalhar, e daí eu fui trabalhar, e pra mim aquela chama apagou. Apagou. Porque eu falei assim, cara, pra mim era o último, era a última chance de eu ter sucesso. E eu corri atrás de formas erradas. Eu não fui plantando, né? E daí chegou na hora que eu conquistei aquilo que eu queria, eu não podia participar, porque eu não tinha como participar, né? E daí quando eu, né, saí do trabalho de novo, ficava com meu filho, que a gente fazia, revezava, né? Eu voltei a fazer o crochê, eu voltei a fazer crochê já em junho, se não me engano, ano passado. E eu assim, eu demorei um tempo para decidir se eu ia voltar a fazer, porque eu ainda tava com essa mentalidade que se eu fizesse tudo igual o que eu estava fazendo durante todos esses anos, eu ia ter o mesmo resultado, zero. Foi quando eu comecei a divulgar mais, a fazer peças diferentes, comecei a conhecer canais diferentes, peças novas, abri o canal aqui no YouTube. Então aí eu abri um leque de possibilidades. E hoje, aquele grãozinho de gente que tava chorando, descabelando ali no sofá, triste pra caramba, achando que pra mim tinha acabado no mundo do crochê, que tinha acabado no artesanato, que não dava pé, aquilo não era pra mim, que não é isso que o pessoal fala, não, que realmente é aquilo que o pessoal fala, que o crochê não dá dinheiro, que não dá futuro e que não é isso mesmo. Eu assim, hoje eu consigo falar pra vocês que não é o crochê, não é o crochê, não é o feltro, não é o sabonete, não é o bolo de pote, não é a manicure, não é design de sobrancelha, não é nada, não é o nicho que você trabalha. É você. É você. Você tem o livre-arbítrio para você escolher o que você quer fazer. Você quer fazer crochê? Então faça o seu crochê. É difícil? Sim, às vezes é difícil, muitas vezes é difícil vender, é difícil divulgar, é difícil tirar foto, é difícil comprar material, é difícil. Só que se você foca no problema e não na solução, aí realmente fica difícil mesmo, né? Então, gente, o que eu quero falar para vocês é uma coisa muito importante. Durante todo esse tempo que eu pulei de galho em galho, procurando isso aqui, porque o meu foco, o objetivo era ter sucesso, ter dinheiro e ter o dinheiro porque as pessoas iam levar a sério o meu trabalho, eu não estava preocupada com o meu trabalho. Ao invés de eu estar preocupada se isso aqui estava dando dinheiro ou não, em vez de eu me aperfeiçoar, ver o que eu estava fazendo de errado, mudar a cor, mudar modelo, mudar a estratégia, eu estava, não, aí não deu certo, eu vou mudar para coisa e começava tudo do zero. Porque, gente, estudei saboaria. Gente, eu fiz curso de massoterapia, gente. Vocês sabem que estudar derme, epiderme, não sei o que lá, descobri que é o maior órgão do corpo é a pele, uns troços assim, gente, olha que loucura. Era só focar naquilo que eu tava, que eu gosto, aquilo que eu sempre gostei, que eu sempre fui e voltei. Era tão mais simples. Então, quando eu decidi voltar pro crochê desta vez, eu falei, não, agora eu tenho que vir com os pés na porta. E estudei marketing, estudei formas de venda, estudei outras estratégias e hoje eu vejo que eu dentro da minha casa, divulgando só no Facebook, divulgando pelo Marketplace, eu consigo ter sucesso.
Hoje eu posso não ter uma porta aberta, eu posso não estar numa feira, mas eu sou uma empreendedora. Eu posso ainda não ter um CNPJ, mas eu sou empreendedora. Trabalho pra caramba e consigo ganhar meu dinheiro, consigo ter minha grana. Meu filho vai fazer aniversário agora dia 17. Eu consegui, através do crochê, comprar um kit festa pra ele. Quando que aquela menina lá de 2 anos atrás ia estar comprando um kit festa pro filho no dia do aniversário? Comprando as coisas à vista. Hoje eu tenho ali 10 barbantes, 5 barbantes, sei lá quantos barbantes que eu tenho. Mas é tudo à vista que eu paguei, não tem nada no cartão de crédito. Isso é sucesso. Isso é você ver que você não precisa ter status, você não precisa esfregar um diploma na cara das pessoas para dizer que você é bem-sucedida. Eu sou bem-sucedida hoje porque eu faço o que eu amo e eu faço o que eu gosto. Hoje gente, eu dou tanto valor a isso aqui que eu vejo que eu tava preocupada com coisas nada a ver com o que fulano vai achar, com ciclano vai falar, que eu só ia ter sucesso se eu participasse de uma feira. E realmente, gente, é o point do point. Mas você pode ter sucesso dentro da tua casa. Você pode ter sucesso vendendo só para as vizinhas, você pode ter sucesso vendendo só no teu bairro, você pode ter sucesso vendendo só pela internet. Você pode, mas daí você tem que querer. E tem que plantar, e tem que regar, e tem que cortar as ervas daninhas que tem no meio da plantação. Tem que colocar adubo, tem que se profissionalizar, tem que se especializar. É não parar no tempo, é pensar nas novidades. E tudo, gente, é tudo. Não é só o crochetar, que o mais difícil a gente sabe, que é a técnica do crochê. O resto, gente, o resto se torna fácil quando você acredita em você. E eu acho, gente, que a mensagem do vídeo de hoje é: se você não acredita em você, não importa o que você faça, não vai dar certo. Não importa aquele sonho que você tem, é ter uma loja, participar de feira, viver disso ou daquilo. Não importa. Se você não acredita no seu trabalho. Então, gente, é isso aí. Falei demais. Eu sei que eu dei muitas voltas para poder explicar várias nuances do que aconteceu e falar que sim, foi um momento difícil, que na hora de que eu caí na real, né, que eu realmente não era aquilo, que eu realmente estava dando passos a mais que minha perna, que eu não estava pronta e que para mim não dá, gente. A minha rotina, a minha vida não tem como, e eu tenho como ter sucesso trabalhando da forma que eu tô. E você também. Só que você tem que acreditar em você. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem não curtiu já curte. Quem não é inscrito já se inscreve, né? Corre lá no canalzinho da Nice, vai lá dar uma força pra ela. Ela também tá aqui na luta no YouTube. Vai lá que ela tem conteúdos maravilhosos. Tem até receitinha, gente. Vai lá. E, gente, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Mais uma vez por vocês estarem me apoiando. Eu vejo assim, gente, que durante toda a minha trajetória na minha vida, Deus sempre colocou pessoas maravilhosas, sempre colocou pessoas na minha vida que tentaram me ajudar, o pessoal da cidadania, né, os meninos e tal. Só que eu não vi, sabe aquela história lá que a pessoa está se afogando e fica clamando para Deus ajuda, Deus manda um monte de ajuda, a pessoa acaba morrendo, chega lá no céu e ainda fala assim: pô, mas eu rezei tanto, mas eu mandei um monte de ajuda, você não estava vendo. Então eu sempre tive ajuda, mas eu não enxergava porque eu não me enxergava. Então a culpa não é das pessoas, não era do evento, não era dos meninos, não era porque eu não tinha dinheiro ou porque eu estava desejando. Não era, gente, o problema era eu. Eu que queria, mas eu não fazia por ontem, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês acreditem sim em vocês. E sim, desanimar faz parte, mas que isso não seja uma constância na vida de vocês. Chora hoje, mas amanhã lava o rosto e amanhã nada de choro, nada de chorar pelo mesmo motivo. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!